Oi, gente! Você se lembra o que são grandezas? Você assistiu a aula na qual eu expliquei esse conteúdo? Bom, se você assistiu e você se lembra, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, eu posso medir o comprimento de uma quadra, de um quarteirão. Eu posso medir a área de uma superfície, o volume. Eu posso medir a capacidade. Eu posso medir a massa de um objeto ou de uma pessoa. Eu posso medir o tempo também, não é? Então, olha quanta coisa que eu posso medir. Mas agora, você sabe realizar as conversões das unidades dessas medidas? Ah, você não sabe ou você não se lembra? Então eu convido você a assistir esta aula, que eu vou explicar sobre a conversão de unidade de medida de comprimento. Então vamos lá? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula você vai aprender a realizar a conversão das unidades de medida, especificamente as de comprimento. Nas outras aulas eu vou explicar para vocês como realizar essas conversões utilizando as unidades de medida de área, de massa, de volume, de capacidade e de tempo. Várias, nós vamos fazer, tá bom? Então não deixe de se inscrever aqui no canal da Giz, caso você não seja inscrito, para receber as notificações dessas próximas aulas e de deixar um joinha aí pra mim, ok? Então, gente, antes de começar aqui a explicação, vamos relembrar um pouquinho lá da história, do Sistema Internacional de Unidades, que é o nosso conhecido SI, tá bom? Que é uma abreviação. Aí, o que aconteceu? Por que eles resolveram criar esse sistema de unidades? Eles criaram para realizar uma padronização nessas medidas, não foi? Porque antigamente eles utilizavam as partes do corpo, do próprio corpo, para realizar as medidas. Então, se eu quisesse medir qual era o comprimento de um terreno, por exemplo, eles utilizavam quantos passos que daria, não era um exemplo? Para medir qualquer outra coisa, eles poderiam utilizar a polegada, pés, eles utilizavam o palmo, que também era uma medida utilizada do corpo, não era isso? Então, o que acontecia? Acontecia que havia variações nessas medidas, porque o palmo de uma pessoa, a mão de uma pessoa é diferente da outra pessoa. Os passos de uma pessoa também é diferente da outra. Então, havia variação nessas medidas. Então, para realizar uma padronização, eles criaram o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Em alguns países difere um pouquinho, do outro país. Por exemplo, aqui no Brasil nós utilizamos o quilômetro para medir a distância. Em alguns outros países, eles utilizam a milha terrestre, tá? Então tem algumas variações, mas nós vamos focar então aqui nas que nós utilizamos, tá bom? Que são as comuns aqui para nós. Certo, gente? Então vamos começar, Para de contar história, Vamos fazer o que interessa, que é realizar a conversão de medidas, tá? Então, gente, o que eu tenho aqui? Quando eu falo na unidade de medida comprimento, tá? A unidade base, a nossa unidade padrão você sabe? É o metro, certo? É o metro. E daí, então, ele é a unidade base. E daí eu tenho as unidades que são maiores que o metro, que estão aqui, e eu tenho as unidades que são menores que o metro, tá? As unidades maiores que o metro são chamadas de múltiplos do metro, tá? E as menores são chamadas de submúltiplos do metro, tá bom? Então você pode prestar atenção aqui que todas as unidades de medidas que eu tenho formadas aqui, todas elas terminam com metro, faz a referência ao metro. Ó, quilômetro, não é que a gente fala? Quilômetro, termina em metro. Hectômetro, termina em metro. Hectô é o prefixo e metro é o sufixo. Ixi, agora o professor de português estiver assistindo minha aula vai querer matar a Giz agora, Mas vamos continuar. Decâmetro. Tá? Eu quero que você entenda aqui, que está separado, que tem o começo e termina em metro, certo? Aqui, decímetro, centímetro e milímetro. Ok, gente? E agora? Como que nós abreviamos, então, essas unidades de medidas? Porque existe uma abreviação, para elas. Você se lembra? Então, para a gente abreviar o quilômetro, eu utilizo a unidade de medida
A unidade de medida não, eu abrevio utilizando km, olha aqui, ó, km, tá? Mas vem uma pergunta que toda vez o aluno faz. Giz, mas por que você escreveu com K se aqui começou com QU? Por quê, gente? Você sabe? Porque assim, no sistema internacional, então, que eu falei de unidades, a sigla, né, do quilômetro é com K, tá bom? E esse K vem do grego kilios, tá bom? Que significa 1000, tá? Então eles utilizaram essa inicial K para representar, então, esse 1000. Por que 1000? Vamos falar já do 1000. E daí, na língua portuguesa, de acordo com a nossa ortografia, foi escrita então com QU, por isso daí quilômetro. Daí vai ter o quilômetro, vai ter qual outra? Você já se lembra de outra que começa com QU, que nós vamos estudar? Outra grandeza, daí quer dizer, outra unidade de medida que tenha quilograma, não é? Que também utiliza muito. Então, nós vamos utilizar, agora você já sabe. Então, isso aqui é devido ao sistema internacional, tá bom? Então, a abreviação de quilômetro nós utilizamos km. E essa daqui do hectômetro, você se lembra? Do hectômetro nós vamos utilizar HM, tá bom? E você sabe, gente, na onde que nós utilizamos o hectômetro? O hectômetro é uma medida de comprimento comum, tá, nas cidades brasileiras para representar a medida de um quarteirão, tá bom? É comumente, não estou falando que é toda vez, porque às vezes tem terreno que é um pouco irregular. Mas daí utiliza então o hectômetro, não é que falar do hectômetro, mas para você saber onde eu posso utilizar. Então um quarteirão, cada lado dele, eu posso falar que tem o quê? Que tem um hectômetro. Que hectômetro? Que tem a ver o hectômetro com o metro? Calma que nós vamos chegar aí, você já vai saber. Depois, então, eu tenho o decâmetro. Para abreviar o decâmetro, olha aqui, gente, nós utilizamos, ó, o DAN, tá? DAM. Então, se você vê por aí o DAN, significa decâmetro, ok? Aí, continuando agora. Aqui, então, eu falei, todos esses que eu disse até agora, são os múltiplos do metro, que são maiores que o metro. Agora, nós vamos falar das menores que o metro, que são os submúltiplos. Então, eu tenho o decímetro, que eu represento utilizando o DM, tá bom? Depois eu tenho o centímetro, essa aqui você lembra, né? Ó, centímetro eu represento por cm, tá? Na régua nossa, que a gente utiliza lá na escola, não é para fazer o desenho lá, você utiliza uma régua. Ela tem os centímetros, não é assim? E tem os milímetros também, olha aqui, MM. Esse MM, gente, não é o MM lá do doce que a gente gosta de comer, o chocolatinho, tá? Mas toda vez que eu vou dar a aula e vou falar dos milímetros, que é a unidade de medida MM, eu lembro do chocolatinho, tá bom? Chocolatinho delicioso, né? Enfim, aqui, ó, milímetro. Então, aqui eu tenho os nomes, então, dessas unidades de medida e as suas respectivas abreviações, não é? E o meu papel voou. Vou ter que pegar. Dá uma pausa aí que eu vou pegar, ok? Ai, gente, voltei com o MM Fujão aqui, ó. Mas é bom, agora a gente fixa bem, né? Então, unidade de medida milímetro, eu utilizo o MM para representá-la, tá bom? Não vai esquecer mais, porque ele foi o Fujão da aula da Giz de hoje. Então, muito bem. E agora, o que eu não coloquei? Você prestou atenção que eu não coloquei aqui a abreviação para unidade de medida principal? Eu deixei para trás, por quê? Porque ele é nosso principal, vamos falar por último. Qual é a unidade de medida metro, então? A sua abreviação é o M. Então, simplesmente nós colocamos a letra M para abreviar aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos falar, então, do tamanho dessas medidas, dessas unidades de medidas em relação ao metro. Você sabe quantos metros tem dentro de 1 quilômetro? Quantos metros cabem em 1 quilômetro? Nós sabemos, então, que temos 1000 metros dentro de 1 quilômetro, não é isso? Então, vamos colocar aqui. E você não deve esquecer que dentro de 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, todos os números que eu vou colocar aqui agora, esses valores, eles são todos em relação ao metro, que é a nossa unidade base, certo? E agora, o hectômetro. Você sabe um hectômetro tem quantos metros?
Um hectômetro vai ter 100 metros. Você se lembra que eu falei lá do hectômetro, que é o tamanho da quadra, da medida do lado de um quarteirão? Então quer dizer que você sabe que tem um hectômetro, que é a mesma coisa que 100 metros, certo? Em algumas cidades brasileiras, tá, gente? Não é todos os quarteirões aí que existe vai sair medindo, porque às vezes algum é irregular. Aí você fala, mas a gente falou, né? Calma então. Algumas cidades brasileiras, né? Que tem essa medida. Que vai que não mediu direitinho. Vai que não aprendeu a matemática bem, né? Aí foi medir um pouquinho menor. Brincadeira, tá, gente? E agora o decâmetro? O decâmetro é quanto, então, em relação ao metro? Um decâmetro, então, nós temos 10 metros dentro de um decâmetro. Então, um decâmetro tem 10 metros. E aqui é o nosso metro, que é a nossa unidade base. Ó, querendo fugir aqui, gente. E aí, vamos para os submúltiplos agora? Nos submúltiplos do metro, então, o decímetro tem quanto em relação ao metro? O decímetro, gente, ele vai ter 1/10 do metro, tá bom? Porque ele é uma parte. Então, seria uma parte de 10, tá? Seria, então, 0,1. Vou representar em decimal, que é a mesma coisa que a fração 1/10. E o meu fujão, nossa, ele não quer participar da aula, gente, só porque eu falei do chocolate. Fica quietinho aí. Então, aqui eu tenho 0,1, que é a 10ª parte. E o centímetro? 1 centímetro em relação ao metro, ele vai ter quanto? Você já sabe? 1 centímetro vai ter 0,01, que é a centésimo. Aqui representa 1 centésimo. E, por último, o parceiro do outro fujão, que é em relação ao milímetro. 1 milímetro tem, então, 0,001 metro, que é 1 milésimo, né, gente? Tá bom? Ai, que bom. Ficou tudo organizado. Só um fujão aqui que eu vou pegar e voltei com outro fujão. Ok. Então, sabendo disso tudo, né, das relações que eles têm em relação ao metro, esse aí vai fugir agora, eu não vou resgatar mais não, tá? Aí é bom que você marca aí no seu caderno que aqui tá faltando uma medida. E aí, gente, como que eu vou fazer as conversões de medida? Mas, gente, eles não querem participar da minha aula. Eu vou escrever, então, né? Porque ele não quer parar. E agora, como que eu vou fazer as conversões de medida? Você sabe? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou ensinar de 2 jeitos, tá? Daí você vai tentar entender qual é o melhor para você. Toda vez, então, que eu quero transformar de uma unidade de medida para outra, ó, da maior para a menor, o que eu vou fazer? De uma unidade de medida para outra, então, do quilômetro, tá? Do quilômetro para eu transformar para o hectômetro, o que eu vou fazer? Eu multiplico por 10, tá? Do quilômetro para o hectômetro, certo? Do hectômetro para o decâmetro, eu multiplico por 10, certo? Não vai confundir com esse valor que aqui está sendo dividido por 10, gente, mas é que eu estou falando dessas medidas em relação ao metro. Já que eles estão querendo ser fujões da minha aula, eu vou até tirar os valores daqui para você não confundir agora, porque eu falei desses valores porque eu queria que você relacionasse quanto, então, 1 quilômetro tinha em relação ao metro, quanto o hectômetro tinha em relação ao metro. Você marcou aí? Mesmo que nós tivemos os 2 fujões daqui, você tinha marcado já, né? Então, eu vou tirar esse aqui também, tá bom? Daí fica direto na conversão. Então, para eu transformar do quilômetro para o hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Do hectômetro para o decâmetro, eu também multiplico por 10. Do decâmetro para eu chegar em metro, eu também multiplico por 10. E agora? Agora nós vamos continuar, ó. Do metro para o decímetro, eu multiplico por 10. E do decímetro para o centímetro, eu multiplico por 10. E por fim, do centímetro para eu chegar no milímetro, eu multiplico por 10. Então, veja que de uma unidade de medida para outra, como eu estou trabalhando com medida de comprimento, né, que é uma dimensão, eu multiplico por 10 a cada uma que eu pulo, tá bom? Veja bem, se eu quero transformar de quilômetro para metro, eu vou pular quantas? Olha aqui, ó. 1, 2, 3.
não é isso? Eu pulei 3 casas, vamos pensar assim, 3 unidades de medida. 1 quilômetro, daí eu venho aqui multiplicar por 10, vai dar 10. Multiplico por 10 de novo, vai dar 100. Multiplico por 10 de novo, vai dar 1000. Então, quer dizer que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, tá? Se você quer transformar do hectômetro para o metro, multiplica por 10, multiplica por 10. Multiplicar por 10 e multiplicar por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 20? Não! É a mesma coisa de multiplicar por 100, porque eu tenho que fazer 10 vezes 10, certo? Falei do 20 porque muita gente pensa que como tem 2 10 aqui é 20. Não, é 10 vezes 10. Sempre múltiplos de 10, tá? Então, olha, se são 1, 2, 3 casas igual eu fiz do quilômetro, seriam 3 zeros. Eu multiplicaria o número, que no caso 1, por 1000, tá bom? E agora, gente, se eu quero voltar, se eu quero vir da menor unidade de medida, agora eu vou para a maior, eu vou fazer o contrário. Operação inversa. Se daqui para cá eu fui multiplicando, agora eu vou dividindo, tá bom? Então, aqui para cá eu vou dividir por 10, do centímetro para o decímetro, eu divido por 10, tá bom? Do decímetro para o metro, também divido por 10. Do metro para o decâmetro, eu divido por 10. Do decâmetro para o hectômetro, eu também divido por 10. E do hectômetro para o quilômetro, eu também divido por 10, tá? Então, ó, por favor, não confunda, tá? Aquele valor que eu coloquei aqui, tá? Porque se você observar aquele valor daqui para cá, não foi multiplicado por 10. Mas aquele valor que eu coloquei, por que era mesmo? Você prestou atenção? Aqueles valores que eu coloquei, os verdes aqui, aqueles valores eram as medidas dos quilômetros, quanto um quilômetro tinha em relação a quem mesmo? Ao metro. Quanto o hectômetro tinha em relação ao metro. Então não confunda, certo? Essa aqui é a regra principal. Mas, gente, e agora? Como que eu vou fazer? Por exemplo, se eu quero transformar, ó, 3,25 metros, eu quero transformar isso aqui para hectômetro, HM. O que eu vou fazer? Vamos analisar. Eu estou, então, com a medida em mãos de metro, não é? Então, quer dizer que eu estou aqui, ó, no metro. Eu quero chegar no HM, no hectômetro. Então, o que eu tenho que fazer, ó, do metro, ó? 1, 2, eu pulei, ó, 1, 2 casas, não foi? Então, pensa assim, se eu vou pular 2 casas, eu divido por 10 e divido por 10. Logo, eu vou dividir por 100, porque o 100 tem 2 zeros, que é o respectivo das 2 casas que eu pulei. E você assistiu a aula que eu expliquei, aquele jeito prático de quando eu divido por 10, por 100, eu multiplico por 10 ou por 100? A vírgula se desloca. Quando eu vou dividir por 10, por 100 ou por 1000, para que lado que ela vai, ó? Ela vai para a esquerda. Quando eu multiplico, a vírgula desloca para a direita, tá bom? Eu vou deixar a indicação dessa aula para você, certo? Então, como que eu vou transformar esse número aqui para o hectômetro? Quer dizer, então, que se eu tô voltando 2 casas, a vírgula tem que ir 2 casas para a esquerda, tá? Então, eu vou escrever novamente o número aqui, 325. Daí, ó, a vírgula não estava aqui, ela dá um passo, ela pulou 1, certo? E vai ter que pular mais 2. Então, ela vai ficar aqui. Só que esse espaço que ficou sem nada, eu vou lá e completo com 0. Então, aqui vai ficar 0 e 0. Então, a vírgula não estava aqui, ela pulou 1, 2, tá? Então, quer dizer que 3,25 metros é a mesma coisa que 0,0325 hectômetros, tá bom? Agora, por exemplo, se eu quero transformar, então, 1,39 decâmetro, eu quero transformar em centímetro agora, gente. O que eu devo fazer agora para transformar em centímetro? Primeira coisa, então, você deve localizar onde está a sua unidade de medida principal, que é o que você tem. Você tem, então, 1,39 Dan. O que é o Dan? É decâmetro. Então, ele está aqui, ó, Dan. Você quer ir onde? Você quer ir até o centímetro, não é? Então, você vai pular, ó, 1, 2, 3. Se eu vou pular 3 casas, é a mesma coisa que eu vou multiplicar por 1000, porque teriam 3 zeros do 1000, tá? Mas lembra da vírgula, que é mais fácil? A vírgula se desloca, então, para a direita. 3 casas.
Então, ó, vou escrever de novo o número aqui, 139. A vírgula não estava aqui, gente? Então, ela vai pular uma, duas, e vou ter que colocar um zero. Então, ó, de novo, ela estava aqui. Uma, duas, três. Aí, ela vai parar ali naquela última casa. Eu preciso colocar mais um zero ali na frente? Eu preciso deixar assim, ó. Ou eu simplesmente posso deixar 1.390? Você pode deixar 1.390 porque ele é um número inteiro, tá? Aí a gente pode omitir esse último zero aqui, tá bom? Então, toda vez que a vírgula para aqui, não precisa pôr outro zero, tá bom? Que eu represento um número que é inteiro. Então, isso quer dizer que 1,39 Dan tem a mesma coisa que 1.390 centímetros, tá? Porque, ó, de Dan eu pulei uma, duas, três. Aí, ó, uma, duas, três. Certo, gente? Vamos fazer mais exemplos, então? Vamos lá? Gente, então eu trouxe outros exemplos, outros vários exemplos aqui para nós praticarmos, então, como que faz essa conversão. Você se lembra? Eu apaguei a colinha, tá? De que quando vai de um para o outro, o que faz mesmo? Você se lembra? Daqui para cá, a cada unidade de medida que eu vou pulando, eu vou multiplicando por 10. E se eu volto, eu vou dividindo por 10, certo? Lembra disso agora, tá? Então, olha, eu tenho aqui, o que é esse HM mesmo? Também devia ter tirado o nome daqui para você se lembrar. Porque na hora que você for resolver os exercícios, lá não vai estar escrito o que significa o HM, tá? Você vai ter que se lembrar, só tá, então, a abreviação da unidade de medida. Mas eu deixei aqui para vocês. Então, o HM é o hectômetro, tá bom? Então, para eu transformar 0,045 hectômetros em metro, ó, hectômetro, tá aqui. Para metro, vamos ver quantas casas eu vou pular, ó. Quantas unidades, ó. Uma, duas. Se eu pulei duas, quer dizer que eu tenho que pular duas casas com a vírgula, porque eu multiplicaria por 100. Então, se você quiser armar o algoritmo e multiplicar por 100, porque são duas casas, que eram os dois zeros do 100, tá bom? Você pode. Mas vamos ser mais prático, né? A gente precisa de praticidade na matemática, não é? Então, eu vou fazer a vírgula se deslocar duas casas para a direita. Então, ó, a vírgula tá aqui, ela vai pular uma, duas. Ela vai vir, então, do lado do 4, entre o 4 e o 5. Ó, ela tava aqui, pulou uma, duas. Então, ficou 4,5 metros, certo? E agora, gente, o que eu vou fazer? 2 quilômetros. Então, para eu transformar quilômetro em metro... Ah, que fácil essa! Quilômetro para metro, eu pulo uma, duas, três. Logo, eu multiplicaria por 1.000, porque seriam 3 zeros das 3 casas que eu pulei. Então, 2 vezes 1.000 seria 2.000. 2.000 metros. Tá bom? Aqui. Mas você vai perguntar, eu sei, vou voltar a falar. 2 aqui não tem a vírgula porque ele é um número inteiro. Toda vez que você trabalhar com um número inteiro, a vírgula tá aqui, ó, oculta à direita do algarismo, tá bom? Então, se eu vou multiplicar por 1.000, ela não estava aqui, ó, eu ando 3 casas, ó, 1, 2, 3, ó, ela para aqui. Só que como o número é inteiro, eu vou ocultar, daí não preciso escrever, igual eu falei aquela hora pra vocês, certo? 3,52 Dan. Cadê o Dan, gente? Tá aqui, ó, pra MM. Então, o MM, lembra do fujão do MM? Ó, lá, eu vou lá na frente. Quantas casas eu vou pular? Vamos analisar, ó, decâmetro. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Pular 4 casas é a mesma coisa que multiplicar por 10.000, que seriam os 4 zeros. Mas a gente vai trabalhar com a vírgula, que é mais rápido. Então, a vírgula vai deslocar 4 casas para a direita. Então, vai ficar 3, 5, 2. E eu já vou colocar o zero, que eu vou ter que acrescentar zero, não é? Será que um zero vai dar? Ó, ela estava aqui. Ela pulou, então, 1, 2, 3. Então, quer dizer que eu tenho que vir aqui e colocar mais um zero. Então, agora ficou em milímetros essa medida. Então, ó, de novo, ela estava aqui. Ó, marca aqui bem de levinho. Ela pulou 1, 2, 3, 4. Que é a mesma coisa que eu pegar esse número aqui e multiplicar por 10.000, tá bom? O próximo, eu tenho, então, 22,9 centímetros. Centímetros, vamos localizar. Centímetro tá aqui, ó. Eu quero voltar agora para Dan, que é o decâmetro. Então, vamos ver quantas casas eu vou voltar.
1, 2, 3. Quer dizer que eu teria que dividir por 1000, tá bom? Porque são 3 casas, seriam os 3 zeros do 1000. E aí, como que é a vírgula agora? A vírgula vai 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula tá aqui, ó. Ela vai voltar 1, 2, aí tem que colocar um 0, não é? Porque ela parou 2, coloca um 0 e 3, assim, ó. 1, 2, 3. Ela para aqui, eu completo com outro 0. Então, vai ficar 0,0229. Dan. Vamos conferir? Sempre é bom conferir, porque vai que a gente coloca um 0 a mais ou um 0 a menos. A vírgula estava aqui, não é? Aqui, Giz, aqui. Nesse 2, estou olhando 2 demais. Aí ela pulou 3 casas, então ela voltou 1, 2, 3, ó. Certinho. Mais exemplos, vamos lá fazer mais que é bom praticar. 11 metros, então eu estou em metro, a nossa unidade de medida base. E eu quero transformar para decímetro. Ah, que fácil também essa, produção. Pois muito fácil os exemplos. De metro para decímetro, ó, uma casinha. Multiplico por 10. Então, essa aqui tá facinho. Vai ficar 110 decímetros. Ok? E agora? 43,2 decímetros, DM. Eu quero, DM tá aqui, ó, decímetro. Eu quero voltar para Dan, que é o decâmetro. Então, ó, 1, 2. Vou voltar 2 significa, então, que eu teria que dividir por 100. E se eu divido por 100, a vírgula volta 2 casas para a esquerda, vai para a esquerda. Então, ela tá aqui, ó. Vai voltar 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui, eu coloco um 0. Vai ficar 0, 4, 3. Vamos fazer um 2 magrinho aqui. 0,432 Dan. Beleza? E 26 quilômetros em hectômetro. Ah, mas a produção tá facilitando muito. Quilômetro para hectômetro, multiplica por 10. Oh, muito fácil. Então, vai ficar 260 hectômetro, tá bom? E agora, 200 metros em hectômetro. Metro, tá? Para hectômetro. Vou voltar 1, 2. Eu vou dividir por 100. Ou a vírgula pode voltar 2 casas para a esquerda. Ó, a vírgula não tá aqui quando é o número inteiro, só para você lembrar. Então, ela vai voltar 2 casas, ó. 1, 2. Então, fica 2,00. Que é a mesma coisa que 2 hectômetros, certo? Lembra da quadra que tem, que tem 100 metros, que é 1 hectômetro? Então, 1 hectômetro, 100 metros. Se eu tenho 200 metros, eu tenho 2 hectômetros. Certo, gente? O que você achou? É difícil esse jeito da vírgula para a esquerda, para a direita? Tem um jeito também que eu acho que é mais fácil, que eu vou explicar agora. Então, não saia daí. Vamos fazer o próximo jeito, tá bom? Vamos lá? Gente, então nós vamos fazer outros exemplos utilizando outra estratégia. Na verdade, vou deslocar a vírgula, vou dividir, mas é um jeito mais prático, tá bom? Ó, eu montei aqui então uma tabelinha, certo? Você não precisa fazer bonitinho, tá retinha minha? Tá bonitinha, né? Tô caprichando, você tá vendo? Você faz uma tabelinha, tá? Daí olha aqui o valor que eu tenho. 43 dm. O que é dm? Decímetro, não é? Então, eu vou colocar sempre o algarismo, no caso, que é a parte inteira aqui, ó, porque a vírgula não tá aqui. Então, esse algarismo aqui, ele vai ficar nessa casinha do dm, que é o nosso decímetro. Então, ó, decímetro tá aqui. Então, o 3 fica aqui e o 4 fica à esquerda, certo? Tá? Porque pensa que, como é um número inteiro, a vírgula tá aqui, ó. Então, sempre o algarismo que tá com a vírgula, ele vai ficar na casinha correspondente ao que eu tenho aqui. Então, é dm, beleza? Para onde eu quero ir? Eu quero ir para Dan. Dan é decâmetro. Daí, o que eu faço? Eu venho aqui e completo com 0, ó. Daí, essa vírgula que tava aqui na casinha que eu iniciei, ela vai sair daqui e ela vai para a casinha na qual eu fui, que foi para o Dan. Então, pronto. Olha que fácil. 0,43 Dan. É mais difícil desenhar a tabela do que fazer a própria conta, que é muito mais rápido. Ó, 500 metros, eu quero transformar em quilômetro. 500 metros, não tem vírgula, é um número inteiro. A vírgula tá aqui, ó. Ok? A vírgula tá ali, oculta, né? Então, quer dizer que se eu estou na casinha do metro, eu estou nela. Então, vamos localizar. Metro tá aqui. Então, esse último 0 com a vírgula fica aqui. Esse outro 0 vem para a esquerda e o 5 para a esquerda. Certo?
Para onde eu quero ir? Eu quero ir do metro, ó, a vírgula onde ela tá, para o quilômetro. Então a vírgula sai daqui e ela vai vir aqui no quilômetro. Mas não tem algarismo, a gente completa com zero, uai. Completo com zero e a vírgula aqui. Então quer dizer que 500 metros é a mesma coisa que 0,5 quilômetros. Daí esses dois zeros aqui eu nem preciso escrever, certo? Não é mais fácil fazer aqui pela tabelinha? Bem mais rápido. Mas aí é você que vai aí ver qual estratégia que você entendeu melhor, certo? Aqui, 22,8. Agora eu trouxe com a vírgula mesmo, número decimal. 22,8 centímetros. A casinha do centímetro. Cadê o centímetro? Tá aqui, ó. Então eu estou no centímetro. Quem é mesmo o algarismo que vai ficar lá na casinha do centímetro? Qual? O 2 com a vírgula, né? Esse 2 aqui, ó. E daí tem 2, né? Daí é o 2 com a vírgula nessa linha aqui, Giz. Oh, meu Deus. 2 com a vírgula, tá? Sempre ele vai ficar na casinha que eu estou. E aí eu vou distribuir o outro. O 8 vai pra cá e o 2, o outro 2 vem pra cá, ó. 22,8, porque eu estou na casinha do centímetro. Para onde eu quero ir? Eu quero ir para o hectômetro. Então, até chegar lá no hectômetro, eu vou completando com zero. Cadê o hectômetro? Tá aqui o hectômetro, ó. E aí, o que eu faço com aquela vírgula? Essa vírgula que estava aqui no 2, eu tiro ela daqui e ela vem na casinha do hectômetro. Então, quer dizer, gente, que 22,8 centímetros vai ficar a mesma coisa que 0,00228 hectômetros. Que é a mesma coisa que eu ter dividido por quanto, ó? Aqui estava em centímetro, ó. Vou voltar. 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que ter dividido por 10.000. Olha aqui, ó. A vírgula não estava aqui? Ela pulou 1, 2, 3, 4. Ai. E aí? Qual que você achou melhor? Essa tabelinha aqui de montar a tabelinha ou aquela uma de só deslocar a vírgula é muito mais rápido? Aí depende. Eu quero ver qual que você vai fazer, qual que você entendeu melhor. Ok, gente? Então, ó, eu vou encerrar esta aula, tá bom? Não deixe de assistir as próximas aulas, nas quais eu vou explicar como fazer a conversão de medida do volume, da capacidade, da massa, da área e do tempo, tá bom? Não deixe de assistir. Também não deixe de se inscrever no canal da Giz, é claro, né? Caso você não seja inscrito. E de deixar o joinha pra mim. Na próxima aula eu prometo que não vai ter o MM Fujão. E nem os outros amigos lá fujões que não quiseram parar na aula da Giz hoje. Ok? Até a próxima aula. Tchau!